Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé, por favor, e abrir a sua Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3. João, capítulo 3, versículo de número 16. Temos aqui, meus irmãos, o que Martim Lutero chamaria de o mini-evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo resumido em um versículo. Eu vou estar lendo com os irmãos, e quem não tiver a Bíblia pode acompanhar no telão. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos uma vez mais na Tua presença, para que o Senhor, Deus, não o Vitor, mas o Senhor, nos alimente nesta noite com a Tua palavra, Deus. O Senhor conhece cada coração que aqui está, o Senhor sabe dos anseios da alma de cada um, mas eu sei que essa mensagem é para todos, porque o Teu Evangelho não faz distinção de pessoas, ó Deus. Então eu clamo a unção do Teu Espírito, Senhor, sobre a minha vida, porque eu estarei ministrando a Tua palavra, Senhor. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Podeis assentar. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos, eu queria que os irmãos não se estranhassem, mas eu gosto de pregar com esboço, porque às vezes eu me perco no raciocínio, então eu tenho que estar fitado aqui, para não perder aquilo que Deus me deu em 2 dias de oração e jejum. Eu me preparei para estar aqui, eu não peguei qualquer coisa da internet, eu orei e Deus me direcionou com esta palavra. E eu quero compartilhar com o seu coração. Então eu quero pedir que você se esqueça dos seus problemas na sua casa, esqueça o que você deixou para trás, abra o seu coração, que Deus quer te alimentar nessa noite, amém? Meus irmãos, quando eu leio essa passagem, eu vejo Deus nos informando do Evangelho de Jesus por 2 prismas, por 2 visões diferentes. Primeiro, diz que Deus enviou o seu Filho porque Ele nos amava. Ele deu Jesus Cristo porque Ele nos amava. Quem Ele amava? A todos nós. Deus não faz separação de cor, Deus não faz separação de etnia, Deus não faz separação de classe social. Jesus Cristo veio para todos os povos, de todos os mundos, de todas as religiões. Jesus Cristo veio para nos libertar do sistema que oprimiu o povo judeu, mas que eles não entenderam. Eles achavam que o sistema que estava cobrando impostos caros, fazendo deles escravos, era a libertação que eles precisavam. Mas o mesmo Jesus que libertou aquele povo, é o mesmo Jesus que quer nos libertar. O problema da minha vida, o problema da sua vida é o pecado. Jesus Cristo veio tão somente para nos libertar do pecado. O pecado é que nos separa de Cristo, o pecado é que nos separa de Deus. Quando nós vemos aqui o versículo que Jesus diz, ele é claro, que diz que Deus nos amou. Mas quem é esse Deus que nos amou? Criaturas tão pequeninas num universo tão grandioso. Quem é esse Deus que se disponibilizou a nos amar quando nós não deveríamos, quando nós não merecíamos ser amados? Ele é aquele que todas as religiões do mundo tentam encontrar, fazendo trabalhos, fazendo boas ações. É o Deus que as religiões tentam construir escadas ou torres como a Torre de Babel para alcançá-lo. Esse Deus que está dizendo aqui que te ama, é o Deus que a ciência acidentalmente descobriu. Quando os cientistas descobriram que, no princípio, quando não existia nada, quando não existia uma molécula, quando não existia uma partícula, eles dizem, isso eu estou dizendo os cientistas do século 21, que antes de tudo existir, não havia nada. Não havia espaço, não havia tempo e não havia matéria. Quando o universo surgiu, surgiu o tempo, o espaço e a matéria. Então vamos para o versículo de número 1. No princípio,
tempo, criou Deus os céus, espaço e a terra, matéria. A própria Bíblia já estava dizendo há mais de 4.000 anos que quem criou todas as coisas foi o nosso Deus. E hoje a ciência está se curvando diante dele. Esse Deus poderoso é aquele que te ama, é aquele que te trouxe aqui nesta noite. Cada um de vocês que estão aqui, vocês receberam um troféu da graça de Jesus, porque Ele tocou no seu coração para você estar aqui nesta noite, enquanto muitos estão em orgias, em festas, comendo churrasco, com cerveja e pinga. Vocês estão aqui se alimentando da palavra viva, do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. O amor dele é incomparável. Não tem divisão, não tem distinção. Ele ama a todos nós. E o seu amor, ele alcança o mundo inteiro de maneira com que todos sejamos salvos. Nós somos amados, meu irmão. Nós somos amados. Mas agora, eu queria que você apertasse um pouquinho o seu cinto, que a gente vai entrar num assunto que muitas pessoas não gostam. O outro prisma, a outra visão que eu enxergo, essa passagem, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos mostra, esse versículo nos mostra uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais importante que a gente deveria tentar. Um dos atributos de Deus é a santidade. Deus é apaixonado pela sua santidade. Não há pecado em Deus, não há uma mancha de desvio no caráter de Deus. Deus é santo, meus irmãos. Os anjos não dizem ao redor dele, poderoso, 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 digno de honra, digno... Não, eles dizem santo. E Deus leva muito a sério a sua santidade. Quando nós vemos aqui que Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo, e João vai descrever que no princípio ele era o Verbo, e ele estava com Deus e ele era Deus. Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, o ser mais importante desse universo, o Criador de todas as coisas, aquele que chama cada estrela pelo seu nome, aquele que mede o universo a palmos. Este é Jesus Cristo, aquele a quem Deus deu para que eu e você fôssemos salvos. Então, se Deus deu o ser mais importante, mais valioso do universo, você tem que enxergar uma coisa: Deus tem nojo do seu pecado. Deus detesta o seu pecado. O seu pecado é tão horrível diante das narinas de Deus, que somente com o preço da morte do Filho dele, o seu pecado pode ser perdoado. Jesus Cristo morreu, carregando no seu corpo o meu pecado, o seu pecado. Foi tudo isso que ele fez. É isso que Jesus Cristo carregou na cruz do Calvário, meu querido. Toda aquela dor, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, foi por causa dos momentos que você teve prazer em orgias, em sexo fora do casamento, em bebedeiras, e todas as vezes que você mentiu e trapaceou. Foi aquilo ali que perfurou a testa de Jesus naquela coroa de espinhos. Os pregos que cravaram o meu Senhor naquela cruz foram os meus pecados. Foi o que eu fiz de errado, que era contra a palavra dele. Ele não merecia, mas Jesus Cristo nos amou. Ele nos amou com um amor incondicional. Ele nos amou quando nós, pregadores, não merecíamos. Quando nós não deveríamos estar aqui em cima, Ele nos viu e nos chamou com a sua maravilhosa graça. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória, glória ao nome do Senhor. Deus ama tudo aquilo que está em conformidade com a sua lei. E tudo aquilo que nós fazemos que é contrário à lei de Deus, Ele detesta. Ele odeia. O problema é que a gente acha que Deus está sentado lá em cima e Ele está fazendo as contas do nosso salário, da nossa saúde, e Jesus Cristo está doidinho para arrebatar a sua igreja por causa disso, meus irmãos. Esse mundo é passageiro. Nós estamos colocando o nosso coração em coisas perecíveis. Nós estamos deixando de adorá-lo como Ele é digno de ser adorado por causa de prazeres temporários. Não se troca aquilo que é eterno pelo que é temporário, meu irmão. Não se troca a glória de Deus por aquilo que o mundo tem para te oferecer. Jesus Cristo morreu a nossa morte.
E às vezes a gente pensa assim, o que é o mal? Mal é o crime, mal é a fome, mal é aquilo que o ser humano faz com outro ser humano. Por favor, coloque no telão para a gente acompanhar todo mundo junto. Jeremias capítulo 2, verso 13. O mundo tem uma visão muito pequena do que é a maldade diante dos olhos de Deus. E por isso as pessoas fazem o que querem, às vezes contam uma mentirinha e tudo está bom, Deus não importa com isso. Mas Jeremias capítulo 2, verso 13, vai dizer assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Você sabe o que isso quer dizer? Jeremias estava dizendo assim: o povo, as pessoas, olharam para Deus, lá no deserto, lá no meio da seca. Deus que é a fonte inesgotável de água, a água viva, a água cristalina. E eles olharam para Jesus e disseram: Eco, eu não quero você. Eu não te quero, eu não preciso de você, eu detesto você. E eles olharam para o deserto, olharam para aqueles buracos onde não acumulava água, pegaram aquela terra seca e começaram a colocar na sua boca, dizendo: satisfaça-me, mundo, eu quero isso, é aqui que eu vou encontrar a minha felicidade. Isso aqui é a maldade, meus irmãos, é você dizer não para Deus e abraçar o que é do mundo, e abraçar aquilo que o Criador diz para você não abraçar. Isso que é maldade, isso que é pecado. O pecado é mais terrível do que você pensa. O pecado é quando eu e você olhamos para a lei de Deus, que é santa, que é perfeita, foi escrita pelo próprio Deus. E quando Deus diz: não minta, eu, verme, pó da terra, olho para o Deus Criador e diz: eu vou mentir sim. Isso é o teu pecado. Esta é a gravidade do teu pecado. Quando Deus diz para você: sede santo, e você diz: eu não quero, eu vou viver no mundo, eu vou fazer o que eu quero. Quando você diz isso, você está dizendo não para Deus, você está pecando, você está se satisfazendo com aquela terra seca. E quanto a uma água viva, pronta para jorrar de dentro do seu coração, nós negligenciamos as coisas santas de Deus por causa de um momento de prazer, por causa de uma hora de prazer. Nós somos tão pequeninos, meu amor, nós somos tão miseráveis em nosso amor. Glória a Deus. E é isso que a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 1 e verso 25. Glória ao nome do Senhor. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Meus irmãos, vamos analisar o cenário mundial hoje. O que a gente vê nos noticiários, nas redes sociais principalmente? Nós vemos as pessoas cometendo tantas torpezas, tantas blasfêmias, tantos pecados descaradamente, não se importando com o justo juiz que um dia há de julgar cada uma de nossas almas. As pessoas estão dizendo para Deus: eu nasci homem. Deus criou a pessoa homem, fez ela homem, e a pessoa tem a coragem de dizer para Deus: não, você errou, eu sou uma mulher no corpo de um homem. Estão afrontando o Criador dos céus, estão dizendo para ele que ele não sabe trabalhar, que ele não sabe fazer. Isso somos todos nós somos pecadores. Não tem ninguém aqui que não é pecador não, meu irmão. Todos nós erramos, todos nós nascemos no pecado, e todos nós vamos morrer nesse corpo em pecado. Somente quando Jesus vier em glória, Ele transformará o nosso corpo, e habitaremos no céu, em um corpo glorificado. Mas até lá é luta, meu irmão. E o pecado bate todo dia a nossa porta. Todo dia o diabo vem tentar nos atentar. Ele nos tenta e nós caímos e nós pecamos. E quando nós continuamos olhando para o mundo, o que é que nós vemos? Quando olhamos para o mundo, nós vemos que o que se repete nos dias de Jesus, quando estava sendo crucificado, quando ele estava carregando a cruz, havia uma multidão diante de Jesus, zombando dele, cuspindo na cara dele.
Jesus, que outrora estava no meio daquela multidão realizando milagres. Jesus, que estava dando vista aos cegos, que estava fazendo paralítico andar, agora estava carregando uma cruz. E o povo estava descaradamente gritando para que ele fosse crucificado. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Vamos ser sinceros que o que Jesus devia fazer, na nossa ótica, ele devia ter largado aquela cruz e falado: já chega, basta, eu fiz tudo isso por amor, e o que vocês fazem é quebrar o meu coração. Jesus devia jogar aquela cruz e largar todo mundo, e deixar eles viverem a vida do jeito que eles queriam, e não dar salvação para ninguém. Mas não foi isso que ele fez. E quando nós olhamos para o mundo de hoje, meus irmãos, pior ainda, com essas facções dominando, e você vê vídeos de massacre, eles fazendo cada crueldade. Deus deveria matar todos eles. Deus deveria matar todos que estão perseguindo a igreja nos países de fora. Deus deveria matar todos os assassinos, todas as prostitutas. Deus deveria matar todos os mentirosos, todos os fornicadores. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor do nosso Deus. Quando nós estávamos mortos no nosso pecado, quando nós estávamos dando as costas para Deus, eis que surgiu a esperança. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que limpa as tuas lágrimas. É Ele que limpa os teus pecados. É Ele que apaga o teu passado. É Ele que te transforma numa nova criatura. Canta. Em nome do Senhor. Talvez você pode se perguntar: mas Deus, meus pecados são tão numerosos, Senhor. Eu tenho tantos pecados, Senhor. O que é que eu posso fazer para o Senhor me perdoar? O que é que eu tenho? O que é que nós temos que nós podemos acrescentar às mãos de Deus? O que é que você pode tirar do seu bolso, da sua conta bancária e colocar nas mãos de Deus? Nós não temos nada. Nós não temos nada para acrescentar nas mãos do Senhor. O que você precisa fazer é, através da fé e do arrependimento, entender que quando Jesus Cristo estava naquela cruz, era o seu lugar, era o meu lugar. Quando aqueles cravos foram cravados em suas mãos, eram as suas mãos que deviam estar lá, eram as minhas mãos, era eu que deveria ser açoitado, não era ele. Mas Jesus Cristo intercedeu por nós, e ele morreu a nossa morte, e ele foi sepultado, ele ressuscitou, e ele subiu aos céus. E agora você tem um advogado. Você tem um advogado, sabia? Agora, quando você for se apresentar diante de Deus, depois que você recebeu ele pela fé e arrependeu dos seus pecados e aceitou ele na sua vida, você tem um advogado. E quando você for chegar diante de Deus para ser julgado, com as suas roupas todas manchadas de pecado, todas sujas, com aquele mais feio, com aquela cor mais feia da imundície do pecado, Jesus Cristo se levanta e diz: não, pai, peraí, essas roupas aqui são minhas, e coloca nele. E ele diz: agora essas roupas aqui de justiça, de santidade, que eu uso, são dele. E Deus imputa na minha vida e na sua toda a justiça dele. Sabe o que isso quer dizer? Que a salvação não é por obras, não é pelo que você faz, é pelo que ele fez. É pelo que ele fez. E eu acho que a maioria das pessoas no mundo está ficando, está perdendo um pouco do seu intelecto, porque a coisa mais importante que a gente devia se preocupar todos os dias, ao acordar e ao deitar, é aonde eu vou passar a eternidade. Onde estará a minha alma na eternidade? Meus irmãos, entendam uma coisa: do que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Do que adianta todas as riquezas deste mundo se ela não pode comprar a sua salvação? Do que adianta você ser aplaudido por homens? Do que adianta você ser
ovacionado por uma multidão. Se quando você morrer e estiver diante de Jesus, ele olhar para você e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Do que adianta ganhar este mundo, se a minha alma vai perecer? Do que adianta eu ganhar tudo aquilo que os meus olhos contemplam, se aquilo que Deus preparou, que olhos não viram, ouvidos não ouviu, e não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para nós? O que adianta trocar o terreno, escolher o terreno, enquanto aquilo que nos é dado gratuitamente, nós rejeitamos? O que adianta? Para mim? Talvez você pergunte-se, mas Jesus Cristo morreu e passou algumas horas em sofrimento durante a crucificação. Como que algumas poucas horas de sofrimento pode salvar uma tão grande multidão de pecadores? Eu vou te explicar agora. Deixa eu só molhar a garganta aqui. Sabe, meus irmãos, como é que poucas horas de sofrimento podem salvar uma tão grande nuvem de multidão? É assim, vocês já viram aquelas balanças antigas, em que de um lado você coloca o peso, e de outro você coloca outro peso, e a balança vai pender pelo lado mais pesado? Imagine comigo, de um lado dessa balança, você coloca Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. E do outro lado, você coloca a minha vida, a sua, e de todas as pessoas. E junto desse mesmo lado, você coloca todo o planeta Terra. E você também pode colocar todos os planetas e todas as estrelas do universo. Aquela balança vai pesar pelo lado de Jesus. Porque as poucas horas de sofrimento foi na vida daquele que é mais valioso do que todo o universo junto. É por isso que aquelas horas de sofrimento, aquelas gotas que escorreram naquela cruz, podem te salvar dos teus inúmeros pecados. Porque a morte de Jesus Cristo foi a morte do ser mais importante, mais valioso do universo. Os nossos pecados são inúmeros. Imagine você diante de Deus, tendo que prestar contas com Ele. Aí você lembra, Adão e Eva pecaram uma vez só, e toda a humanidade, durante todos os anos, sofreram as consequências. E você? Quantos pecados você tem? Quantos pecados repousam sobre a sua cabeça? Será que você conseguirá suportar a ira de Deus? Será que você conseguirá pedir desculpas diante de Deus? Os pecados estão todos marcados, enumerados. Deus lembra de cada um. Até o dia em que você recebê-lo pela fé e arrepender dos teus pecados, Deus te transforma numa nova criatura e o teu passado será apagado. Deus não mais se lembrará de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você desdenhou dele. Meus irmãos, quando essa palavra começa a ser acrescentada nos nossos corações e nós mudamos de vida, é necessário uma coisa, meus irmãos: nascer de novo. Talvez você faça a mesma pergunta que Nicodemos fez para Jesus, versículos anteriores. Mas como, Jesus, que eu vou tornar para o ventre de minha mãe nascer de novo? Jesus disse: não, não é isso. Você precisa nascer da água e do Espírito. Nascer de novo é permitir que Jesus Cristo, que é a água pura, venha e limpe você das imundícias do seu pecado. E que pelo Espírito Ele te transforme numa nova criatura. O novo nascimento, meus irmãos, na minha ótica e na ótica do pregador que eu ouvi dizer isso, o maior milagre que existe. Talvez a gente já ouviu de paralítico andar, cego enxergar. Você vai lá, Gênesis 1:1, quando não havia nada, Deus criou tudo. Isso são obras maravilhosas que só Deus pode fazer. Mas imagina comigo esse milagre. O milagre do novo nascimento. Quando Deus pega uma pessoa pecadora, imunda, suja, no meio de uma sociedade corrupta, avarenta, só sabe fazer promiscuidade, e Deus tira aquele pecador do meio de tudo aquilo ali,
limpa ele, tira as impurezas, santifica ele, torna ele santo. E Deus pega essa criatura santa e coloca de novo na mesma sociedade corrupta e mantém aquela pessoa santa. Esse é o maior milagre, o novo nascimento. Todos nós precisamos passar pelo novo nascimento. Eu lembro de um acadêmico chinês, e ele já havia lido todos os livros sagrados das religiões sagradas. Ele já havia lido o Alcorão, o Vedas, que é do hinduísmo, e todas os outros livros sagrados ele já havia lido. E um dia, ele ganhou a cópia do Novo Testamento. E depois de ler o Novo Testamento, um certo homem chegou nele e disse: e aí, você que já leu todas as religiões do mundo, o que você tem a dizer do Evangelho? Ele disse assim: vou te falar uma coisa, eu encontrei algo aqui que em nenhuma outra religião eu encontrei. Eu encontrei aqui nessas páginas que o Deus dos homens vem morar dentro deles. Isso eu não encontro em nenhuma outra religião do mundo. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós abandonamos a nossa vida de imoralidade, Ele vem morar dentro de nós e nos transforma numa nova criatura. Por quê, meus irmãos? Se o Espírito Santo não vir morar dentro de nós, esse corpo aqui não quer Deus. A verdade é essa. Nós não queremos Deus. Nós não temos o desejo de buscar. Salmos vai dizer que não há nenhum homem na face da terra que busque ao Senhor. Nossa carne luta contra Deus todos os dias. A nossa carne não deseja orar. A nossa carne não deseja estar aqui todos os dias. A nossa carne quer ouvir funk. A nossa carne quer ouvir aquelas músicas que satisfazem os nossos estereótipos. A nossa carne quer beber e encher a cara, porque aquilo ali dá prazer momentâneo. A nossa carne não quer Deus. É por isso que nós temos que clamar, para que o Espírito de Deus venha morar dentro de nós. Porque só Ele pode fazer essa transformação. Só Deus pode pegar um lixo do mundo. Só Deus pode pegar o pior dos pecadores e fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do povo de Deus. Ora ao nome do Senhor. Deus não quer que você venha aqui simplesmente para Ele te tornar uma pessoa moralmente melhor. Deus quer que você morra. Você morra para esse mundo maligno e perverso. Ele quer que você morra para os seus pecados, para que Ele lhe dê a vida dele, que é eterna. É isso que Deus quer. Glória ao nome do Senhor. E quando a gente vai olhar, meus irmãos, para a palavra do Senhor, a gente compara com o que muitas pessoas estão dizendo lá fora. Não, mas eu sou uma pessoa moralmente correta. Eu não roubo ninguém, eu não faço mal a ninguém, eu nunca matei, eu nunca bebei, eu nunca cheirei. Meus irmãos, isso é obra. Você acha que você prevalece diante de um Deus que não precisa de nada? Como o salmista diz no Salmo 116, o que eu posso dar para o Deus que tem tudo? Você acha que as suas obras acrescentam alguma coisa nas mãos de Deus? Sabe o que as suas obras de justiça são? Trapo de imundícia. Você sabe o que é isso? Na época do profeta Jeremias, quando a mulher estava com a menstruação, eles cortavam um pedaço de pano e colocavam lá para conter o fluxo de sangue. Aquilo ali era chamado de trapo de imundícia. E a Bíblia está dizendo, não adianta você achar que as suas boas obras você pode colocar numa balança, porque eu desprezo todas elas. Para Deus olhar para você e te aceitar como um filho dele, Ele tem que ver Jesus Cristo na sua vida. Ele tem que ver resplandecer a glória do Filho dele. Se Ele não vê, você não será aceito diante da presença dele. E quando você morrer e estiver diante dele, diante do juiz, só você e ele, lá você não pode mandar o seu advogado. Você não manda nenhum representante. É você e Deus. Quando o grande dia chegar, a face de Jesus Cristo diante de você, não vê que você é um filho de Deus e vê o próprio Jesus dentro de você, meus queridos, a condenação te espera. A condenação te espera. Por isso, Deus te trouxe aqui nessa noite, hoje. Não foi ontem, não foi no culto de quarta, não é na próxima quarta e não é no próximo domingo. Ele te trouxe aqui para te perguntar, até quando vocês vão me trocar pelo mundo?
Até quando vocês vão me desdenhar? Depois de tudo que eu fiz por vocês? Até quando vocês vão me deixar num canto? E vão me olhar como se eu fosse uma caixinha de remédios, para quando você estiver doente, você ir lá abrir a gaveta e me pegar e me usar? Deus não é uma escada. Deus não é uma escada onde as pessoas sobem de vida. O símbolo do evangelho não é uma escada, é uma cruz. Jesus Cristo disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho de Jesus Cristo é o chamado para pecadores arrependidos. Não é para pessoas que querem usar Deus para prosperar, para se ver livre dos problemas deste mundo. Jesus Cristo está preocupado com a sua alma. Jesus Cristo está preocupado com aquilo que você está fazendo dentro de quatro paredes. Porque os olhos do Senhor contemplam tudo. Nada passa despercebido. Não deixe, meus irmãos, que os teus pecados sejam registrados. Corram para os pés da cruz, porque ali você vai encontrar a libertação para a sua alma. Ali você vai encontrar uma nova felicidade. Uma felicidade que não é comparada ao dinheiro, a nada que o mundo oferece. Porque quando você tem a sua alegria no dinheiro, você sabe que um dia, se o dinheiro acabar, você não vai ser feliz. A sua felicidade é na sua beleza, é na sua formosura. Meu irmão, a idade chega. Se a tua felicidade está nos amigos, está nas pessoas que te cercam, um dia elas vão embora. Mas se você quer ser feliz, o único que pode te dar uma alegria eterna, que nunca acabará, é Jesus Cristo. Porque Ele é eterno. Ele não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem, para todo sempre. Jesus Cristo te convida nessa noite, meus irmãos, a você entregar a sua vida, a você parar de alimentar esse falso senso de que, eu amo a Deus. Eu falo com Deus quando? De vez em quando eu preciso. De vez em quando eu coloco uns hinos lá em casa, mas depois eu coloco um funk, um sertanejo. Ora eu estou no caminho de Deus, ora eu não estou. Meu irmão, não brinca com a tua salvação. Isso é coisa séria. A eternidade é eterna. Não terá fim. E o que você está fazendo aqui vai refletir lá na eternidade. Então que os seus corações nessa noite estejam firmados nessa verdade. E eu te pergunto, você já nasceu de novo? Você tem um novo coração? Almeja Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal. Existe alguém que você ama mais do que a Jesus Cristo? Existe alguém que você quer estar junto dele mais do que a Jesus Cristo? Existe alguma pessoa que você quer dar honra mais do que a Jesus Cristo? Existe algo ou alguém que você quer estar junto que não seja Jesus Cristo? Se tem, você perdeu o seu primeiro amor, cristão. Você perdeu o primeiro amor. Porque Cristo, Ele é o primeiro das nossas vidas. E não coloque palavras na minha boca dizendo que a gente não tem que preocupar com trabalho, com estudo, com família, com filhos, com amigos. Não. Eu estou falando sobre prioridade. Prioridade. Não deixe que essas coisas sejam prioridade. Não deixe que coisas dominem sua vida. Coisas estão nos matando. Carros estão nos matando, casas estão nos matando, roupas estão nos matando, estão sugando a nossa energia. Estão deixando de fazer com que nós ofereçamos o nosso tempo ao Rei eterno. A gastar nossa energia com coisas. Está na hora de você dar valor àquilo que é eterno. Está na hora de você abandonar essa vida de promiscuidade. Está na hora de você arrancar essa máscara de falso cristão da sua cara e se tornar uma nova criatura em Jesus Cristo. É te despertar. O mundo está caminhando de mãos dadas com o anticristo. O mundo está aí abraçando toda essa imundície que está sendo oferecida. O diabo está colocando você em guerra. Direita, esquerda, hétero e homo, branco, preto. Está fazendo você brigar com coisas que você não deveria brigar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra o inimigo das nossas almas. E como é que eu luto contra o Satanás que vem tentar me afligir? A base de operações, a base que o Satanás usa para nos atingir são os nossos pecados. O diabo está alimentando os seus pecados para te afastar da presença dele.
E eu tenho aqui 30 minutos para gritar, para falar, para tentar te convencer. E quando você chegar na sua casa e abrir o celular, o mundo vai estar lá escancarado para você. Ele vai tentar fazer você admirar e almejar as riquezas deste mundo. Vai aparecer mulher pelada, meus irmãos, me perdoa pela expressão. Vai aparecer carros de luxo para você cobiçar. Meus queridos, o diabo está lutando contra as nossas almas, porque os dias estão breves. O fim dos tempos está chegando. E a Bíblia diz que Jesus viria quando ninguém esperava. Aí nas ruas, você só vê as pessoas andando assim. Todo mundo olhando só para cá. Não tem ninguém olhando para o céu, não tem ninguém esperando a vinda dele. Não tem ninguém ansiando pela vida dele. E chega aqui, os pregadores que Deus levanta, tem que suar a camisa para tentar fazer você entender que o céu é mais valioso. Meus irmãos, eu quero orar e pedir para que o Espírito Santo convença vocês, porque esse não é o meu papel, é o papel dele. Entenda que a sua vida de pecados, meu irmão, está te condenando, está te afastando de Deus. E está na hora, meus irmãos, de vocês tomarem uma decisão. Em nome de Jesus Cristo, está na hora de nos avaliar e ver se a vida que nós estamos vivendo verdadeiramente está agradando a Deus. Ver se o que nós estamos desejando com o nosso coração é o que Deus deseja. Porque Deus é santo. Deus é justo. Deus não aceita o pecado diante da presença dele. E você só tem um caminho. A diferença do cristianismo para todas as religiões do mundo é esta. Todas as religiões do mundo vão chegar para você e vai dizer assim, ó, faça isso e você será salvo. Faça aquilo e você vai alcançar o nirvana. Faça aquilo e você vai conquistar o karma. Faça isso e você vai fazer e você vai conquistar aquilo. Mas no cristianismo não, meus irmãos. O cristianismo da Bíblia é diferente. Ele vai dizer para você assim, ó, não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo o que você precisava fazer. Preste atenção nessas palavras. A salvação que está diante das nossas vidas é gratuita. E a Bíblia vai dizer, coisa terrível é cair nas mãos de um Deus irado. Terrível coisa é cair nas mãos desse Deus, quando ele estiver com a sua ira santa direcionada para nós pecadores. Mas eu venho nessa noite te dizer que há um abrigo. E lá no fim do túnel há uma luz. Há uma esperança ainda, meus irmãos. E ela se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso resgatador. Ele é quem ofereceu a vida dele. Ele é que foi maltratado, machucado e ferido no nosso lugar. Então, meus queridos, você tem que entender uma coisa. O cristianismo nunca será amigo deste mundo. Nunca vai ser amigo. O cristianismo é um caminho diferente do caminho do mundo. Então há duas portas para você escolher. Ou você entra pelo caminho da salvação, ou você vai para o mundo. E eu vou te falar, se você não quiser Deus, vai. E peque, meu irmão. Peque, faz o que você quiser, não importa com nada. Faça os piores tipos de pecado. Porque para aqueles que não querem a Deus, o único céu e paraíso que eles vão experimentar é essa terra. Somente aqui. Mas para nós cristãos, que sofremos, que somos caluniados, que passamos a madrugada chorando, que às vezes temos que suportar dores em nossa alma. Eu te falo uma coisa para te encorajar. O único inferno que você vai passar, meu irmão, é esse aqui na terra. Depois que nós fomos para lá, é só alegria. É só alegria, meus irmãos. Tem gente que pensa que lá no céu vai ser sem graça, a gente vai sentar nas nuvens, ficar tocando harpa junto com os anjos. Meu querido, o prazer que você sente hoje foi Deus quem criou. Você acha que o que Ele preparou na glória não é muito maior do que nós estamos vivendo aqui? Glória ao nome do Senhor. Eu quero deixar essa mensagem para os irmãos e dizer que vou usar palavras de George Whitefield. No céu não haverá presbiterianos. No céu não haverá batistas,
Eu acrescento, no céu não haverá assembleianos, no céu não haverá arminianos, no céu não haverá calvinistas. No céu só vai ter pessoas que nasceram de novo e receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é por religião, não é por obras, é pelas obras que Ele fez. Eu te convido a aceitar esse Jesus Cristo na sua vida. E se você um dia já aceitou, avalie o seu cristianismo e coloque a sua vida na balança e veja se o cristianismo que você tem vivido é digno de ser aceitado pelo Rei dos Reis. Eu encerro a minha oportunidade aqui agradecendo em nome do Senhor Jesus.